Deus. Se vocês puderem abrir Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17. Vamos dar sequência a essa série de mensagens que temos trabalhado para a igreja, né, irmãos, tentando, pela ajuda do Espírito Santo, entender a pessoa de Deus. Então, o tema que nós temos trabalhado durante todo o ano nós queremos que é o tempo do Evangelho, o tempo que nós conhecemos verdadeiramente Deus, e estamos nessa série corrigindo o nosso olhar sobre Deus, amém? Pensamentos que nós temos errados sobre a pessoa de Deus. Nós temos, pela graça de Deus, destruído alguns pensamentos que a maioria de nós temos ou já tivemos. Eu creio que muitos já conseguiram corrigir um pouco, e nós vamos dar sequência hoje. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir encerrar essa parte da justiça de Deus que nós temos falado, ok? Mas eu gostaria que nós lêssemos Malaquias 2,17, porque semana passada a gente teve a presença do pastor Caleb aqui conosco. Então, digamos assim, a gente ficou uma semana sem falar sobre o assunto, e às vezes, quando a gente fica muito tempo sem falar, a gente acaba esquecendo um pouco. Então, por isso que eu vou reler Malaquias 2,17 para a gente sintonizar o que nós estamos falando. Glória a Deus. Malaquias capítulo 2, verso 17, diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Só um minutinho. Aleluia, som. Ei, vamos lá. Vou começar de volta. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, e eles perguntam nos seus corações: como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Então Deus tinha olhado para o coração do povo da geração de Malaquias e percebeu que no coração deles, eles estavam questionando a justiça de Deus. E aos olhos deles, parecia que Deus amava mais os maus que os bons. Aos olhos deles, Deus era injusto para com eles, porque Ele via os maus prosperar, em termos financeiros inclusive, e eles estavam passando por problemas difíceis, inclusive problemas financeiros. Nós temos falado que a geração que antecede a vinda do Senhor, como nós cremos que nós vivemos uma geração que está próxima à vinda do Senhor, e nós vamos ver que esse paralelo aconteceu vários momentos da história. Em particular, quando Jesus chegou aqui, João Batista estava pregando a mesma mensagem. Nós vamos falar de João Batista aqui. E qual é a mensagem? A mensagem é a mensagem de arrependimento. E nós vamos perceber aqui, semana que vem, de que uma geração que tem uma imagem errada da pessoa de Deus, do seu amor e da sua justiça, será uma geração quase incapaz de se arrepender. Quase incapaz de se arrepender. Nós vamos ver, quando eu falo quase, quando a gente lê Malaquias capítulo 3. Uma geração que entende o amor de Deus de maneira errada, à medida que ele acaba experimentando muito dor e sofrimento, que muitos já estão experimentando hoje, e quando se aproxima a volta do Senhor vai aumentar as dores, amém? Ele diz que naqueles dias, quando o Senhor vier, o sofrimento será tão grande que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos aguentariam. Tá? Então, vão ser momentos muito difíceis, como nós já estamos vivendo. Mas são dias tão difíceis que nunca houve e nunca haverá. Então, nenhum de nós aqui estava vivo na época da Segunda Guerra Mundial, mas os países que experimentaram, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, poderiam falar: eu sei do que você está falando. E ainda assim o Senhor diz que não se compara com os dias da Segunda Guerra Mundial. Então tente imaginar o que está por vir.
Então, haverá muitos de nós que, se nós estivermos vivos nessa época, vamos pensar, cadê o amor de Deus que está deixando a gente passar por tamanho sofrimento? Então esse tema que nós estamos falando é muito pertinente. Nós construímos, então, todo o entendimento de que o amor de Deus é fundamentado na sua soberania. Então nós precisamos reconhecer e conhecer o Deus soberano para entendermos sobre o amor. E chegando em Malaquias 17, um outro grande problema que haverá nos últimos dias, como nós já vimos hoje, é Deus é injusto. Por que Deus é injusto? Porque eu vejo os maus, os políticos maus prosperando. Eu vejo as pessoas que trapaçam se dando bem. E eu, Senhor, não saio da sua casa, não paro de orar, jejuo 3 vezes por semana. E olha minhas contas como estão. Olha o meu filho doente. E aí o sentimento que virá no seu coração, provavelmente alguns de vocês já veio, é Deus é injusto. Ou melhor, cadê o Deus da justiça? Tá bom, irmãos? Então, se esses pensamentos errados da pessoa de Deus, o amor e a justiça, não forem biblicamente corrigidos, porque é melhor do que falar corretamente corrigidos, porque o que é correto para um não é correto para outro, mas o prumo para aquilo que é justo está nas Escrituras. Então, nós devemos deixar que Deus, na sua Bíblia, na sua palavra, nos ensine a maneira correta de entendermos sobre o amor e sobre a justiça. Amém? Então, só para vocês lembrarem. Então, agora vá para Romanos capítulo 1, verso 17, que é o texto que nós respondemos, dizendo: como nós podemos lidar ou corresponder ou se relacionar com um Deus justo do tipo da Bíblia? De um tipo que vai punir todo o pecado de todo homem e toda mulher. Então nós concluímos dizendo, segundo as Escrituras, que todo homem, por ter pecado à semelhança de Adão, está em dívida para com Deus, e uma dívida impagável. A Bíblia diz que quando Deus olha para o coração dos homens, vê um coração completamente ferido de uma doença mortal, que nenhum remédio nesse mundo é capaz de curá-lo. E nós definimos que justiça é o padrão da retidão de Deus, é o padrão da santidade de Deus. E justiça está relacionado com a santidade de Deus. E se está relacionado com a essência, com a santidade, com a pessoa de Deus, Deus não pode deixar de ser justo com ninguém. E a realidade é que Deus vai tratar com justiça todos os homens da terra, os bons e os ruins. E em Romanos 3, nós trabalhamos que não existe nenhum homem bom. Nenhum sequer. Então, na verdade bíblica, o que o texto sagrado está nos ensinando é de que Deus vai ser justo com todos. Mas por que aparentemente nos parece que Deus não está sendo justo com todos? Nós trabalhamos isso mostrando que em Romanos 9, Deus tem suportado com muita paciência a maldade dos maus. E de que a maldade dos maus, e não havendo juízo imediato, é um tipo de justiça de Deus, quando permite que os maus se afoguem em sua maldade. Um dos maiores benefícios da justiça de Deus sobre o seu povo é a sua vara de disciplina. Enquanto Deus pune os maus, permitindo que eles continuem sendo maus e se afoguem em sua maldade, Romanos 1, os seus filhos, os seus santos, os seus escolhidos, os seus eleitos, não. Ele usa a vara da disciplina para produzir em nós santidade. E nós falamos sobre isso, só relembrando. Romanos 1,17 demonstra, ou mostra, ou revela, ou ensina para nós qual é a maneira que nós devemos nos relacionar com o Deus justo das Escrituras. Aquele que com ira virá de maneira a sentenciar com juízo e duro julgamento todos os homens. A verdade sobre os juízos de Deus é uma verdade que está em todas as nações, em todas as religiões, embora nem todos
estão relacionados com o juízo das Escrituras. Mas é fato de que praticamente todas as religiões vão falar de um tipo de juízo ou julgamento. É só você prestar atenção nos filmes. Até os filmes mais demoníacos que nós temos hoje em dia falam de um juízo. Você pode analisar todos os filmes da Marvel, vai falar de um julgamento. Você pode analisar todos os filmes e até os desenhos em quadrinhos, fala de um dia de prestação de contas. É como se Deus usasse todas as maneiras possíveis para gritar dos céus para a terra: eu estou vindo julgar todos vocês. Então, se tem uma coisa que ninguém pode chegar diante do Senhor e falar: eu não sabia que haverá juízo. Embora muitos homens negam isso de maneira prática, não negam em seu coração. Amém? Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é praticamente em cima deste texto que nós temos há mais de 500 anos um negócio chamado Reforma Protestante. Um homem chamado Lutero, ao ler Romanos, e em especial talvez esse texto, ele percebeu que não existe nenhuma maneira de o homem escapar do juízo de Deus. E ele, que era um padre fervoroso na sua devoção a Deus, em cima de todas as práticas religiosas da época, e se você não sabe, o trabalho de um padre é bem exaustivo em sua religiosidade. Eu tive o privilégio, na época, de ser coroinha quando criança e ajudava muito o padre. E pude perceber que o trabalho de um religioso é muito grande e muito extenso. E como um bom padre que Lutero era, ele também praticava tudo que podia praticar para ser salvo. E ao ler as Escrituras no livro de Romanos, ele percebeu: não existe nada que eu faça para ser salvo. Não existe nada de bom em mim. Lutero então percebeu que ele estava condenado ao inferno, mesmo sendo um bom padre. E ele então escreveu 95 teses e colocou na porta da igreja. E essas 95 teses dizia: não existe como o homem ser salvo, a não ser pela fé no Cristo, que morreu por nossos pecados. E ainda hoje, esse grito deveria estar no coração de cada um de nós, no coração da igreja e na boca da igreja. A justiça pela fé. Amém? Então nós concluímos assim, na semana anterior, e nós vamos trabalhar a partir desse entendimento, de que a única coisa que eu e você precisamos para aprender como lidar com Deus justo é o Evangelho, e é no Evangelho. No Evangelho aprendemos a lidar com Deus justo, e é no Evangelho que se manifesta, revela, aprendemos sobre a justiça de Deus. Por isso que eu creio que esse é um tempo do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo Romanos capítulo 3, então a mensagem de hoje, a partir de agora. Bem, nós vamos responder praticamente 3 perguntas em cima de uma só. Ok? Nós vamos verificar que Cristo, ele não é por acaso que ele deve ser o centro das nossas vidas, como cantamos em várias canções, se você não percebeu. E como Cristo deve ser o prumo da nossa religiosidade, ou nossa piedade, ou a nossa prática de fé. E como se Cristo não está no centro da nossa vida e do nosso coração, provavelmente a nossa fé é morta. Por quê? Nós vamos perceber que Cristo foi o alvo do juízo, do julgamento e da ira de Deus. Nós vamos perceber que Jesus também é o salvador da ira de Deus. E nós vamos perceber que Jesus também é o aplicador da ira de Deus. Se vocês não sabem, Deus está irado contra a humanidade. Pô, mas Marcelo, eu sempre soube que Jesus amava a humanidade. Jesus amou. E a definição de Deus amou é Jesus. Jesus é a demonstração do amor do Pai ao mundo. Lembra de um texto conhecido, João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que fez o quê? Perdoou o mundo? Não.
Deus amou o mundo, fazendo o quê? Nos dando Cristo. Então falar, não, Deus ama o mundo, Deus amou o mundo. Como? Quando Ele deu Jesus. Amém? A realidade é que Deus, quando olha para a humanidade, Ele está irado. Por quê? Porque Romanos capítulo 1 vai dizer que dos céus se manifesta a ira de Deus contra todos que pecaram. Agora levanta a mão quem não pecou. Lembra da mulher? Pega em adultério, colocada diante dos religiosos e até diante de Jesus. Senhor, na lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher até a morte. Jesus olha para o chão e escreve, ninguém sabe o que Jesus escreveu na terra. Meu pensamento é de que ele não queria ver a nudez daquela mulher. Não importa. O fato é que Jesus fala uma coisa. Olhando para o chão, ele diz: aquele que não tem nenhum pecado, atire-a primeiro. E você percebe que ninguém pôde atirar uma pedra, porque todos pecaram. Amém? E por que Deus então está irado contra a humanidade? Por quê? Porque todos pecaram. E quando Deus olha para a humanidade, Ele vê o pecado. Então, como que Deus amou o mundo? Dando o seu Filho. Vamos ver então como que isso funciona. Como que funciona a realidade do mesmo Jesus sendo o alvo da ira de Deus. O mesmo Jesus é quem pode nos salvar da ira de Deus. E é o mesmo Jesus que vai aplicar a ira naqueles que não estiverem com Ele na sua vinda. É o mesmo Jesus. Quem que Deus deu para o mundo? Jesus. Nós precisamos entender essa dinâmica. Amém? Está comigo aqui? Glória a Deus. Romanos 3, verso 23, um texto muito conhecido. Diz assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, o Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia que Deus tem para dar ao mundo? A boa notícia é Jesus. Mas você percebe que a boa notícia começa com uma má notícia. Qual é a má notícia? Você está morto por causa do seu pecado. A boa notícia é de que, verso 24, sendo justificados de maneira gratuita. Ou seja, Deus proveu uma maneira de você ser justificado. O que significa justificado? Ser considerado justo. O que significa isto? Que Deus precisa olhar para você e não ver pecado em você. Como isso é possível se todos nós pecamos? Vamos imaginar uma coisa. Aquela ideia de que nós, se você já foi assim como eu, se arrependa. Mas pode ser que você seja assim hoje, se arrependa hoje. Que você pecava a semana toda, bastante, e ia para uma reunião da igreja no sábado, ou no domingo pela manhã, como eu. E aí você pagava todos os pecados em termos, de ali, cumprir a religiosidade, e você estava liberado para pecar até o próximo final de semana. Qual que é o entendimento? Por que nós entendemos assim? Porque nós não entendemos o aspecto da justificação. A gente entende o aspecto do perdão. Tipo assim, Deus me perdoou, então está tudo certo. Mas não. Não está tudo certo porque você não precisa apenas ser perdoado, você precisa ser justificado. Um exemplo disso, nos termos jurídicos. Quantos de nós temos sentido tão injustiçados por ver tantos políticos que cometeram vários crimes em casa? Eles não estão livres, eles só estão esperando o julgamento em casa. Eles não estão literalmente considerados inocentes. Consegue entender a diferença? Por exemplo, se você pede perdão ao Senhor, o Senhor vai falar assim, joinha para você. Mas se ao chegar diante dele você não estiver justificado, você irá para o inferno. Será condenado.
Ok? Porque existe uma diferença de você ser absolvido e ser considerado inocente e você estar respondendo em liberdade. Aqueles que pedem perdão e não se arrependem dos seus pecados para serem justificados pela fé, eles acham que foram perdoados, porque Deus não puniu, porque Deus não estendeu uma mão forte, porque não ficou doente, e ri da misericórdia e graça de Deus, e dão para si mesmo maior julgamento. Então nós precisamos entender a diferença entre pedir perdão e ser justificado. O que é ser justificado? É ser considerado sem culpa. E como que nós podemos ser considerados sem culpa se existe culpa em todos nós? Tenta imaginar como isso é impossível, irmãos. Então o que acontecia? Eu saía de uma reunião religiosa, tô salvo, né? Não é assim? Beleza? Mas se você trupicou no meio fio e falou um palavrão, e agora? Aí você vai chegar lá na fila. Senhor, foi só um palavrão. Não é por esse palavrão que você será condenado. E aí a gente tenta imaginar que quando nós chegamos diante do Senhor, o juízo será: fiz coisa boa, fiz coisa mal, fiz coisa boa, fiz coisa mal. E daí chega lá, vai ter uma equação de mais e menos. Eu quero ver se eu vou estar no positivo ou no negativo. As Escrituras vão dizer claramente: todos pecaram e estão destituídos. Sabe o que significa destituídos? Apartados, separados. Quando você lê Lucas capítulo 16, é a história do rico e do Lázaro. Se você não leu, leia. Leia, que é muito esclarecedor e não tem como entender de outra maneira. Quando Jesus pregava o evangelho, as pessoas diziam: mas falando assim você está me julgando. Não! A palavra vos julga. Mas naquele dia seremos condenados. Não! Se você não crê no Cristo, no evangelho, você já está condenado. A diferença é para onde você vai. Você está só aguardando a sentença final. Amém? Então, esse entendimento sobre a justiça de Deus é muito importante para os nossos dias. E será mais importante quando se aproxima a volta do Senhor. E nós cremos que a volta do Senhor está mais próxima do que sempre esteve. Com certeza. Amém? Glória a Deus. Vamos verificar como isso acontece. Verso 25. Como é que Deus fez então? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Ou seja, que maneira nós poderíamos pagar para sair da condenação do inferno? Apenas com um tipo de sacrifício que Deus aceitaria. O problema é que só pode ser aceito um tipo de sacrifício perfeito. Então, nós sabemos que Jesus não morreu, Ele deu a sua vida. O único que era perfeito, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Né? Eu amo esse texto. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o primeiro conceito aqui: Jesus foi alvo da justiça, do juízo e da ira de Deus. Então, nós só temos dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que estão debaixo da ira de Deus e aqueles que em Cristo já sofreram a ira de Deus. Quando o texto diz que Deus morreu por todos, não é bem assim. Porque quando a morte reinou sobre todos, à semelhança de Adão, Romanos capítulo 5 diz que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem veio a justificação e a vida para todos aqueles que creem. Amém? Então, o que vai crescer também é um negócio chamado engano, que já tem crescido bastante, mostrando que todos os homens são salvos, porque Jesus morreu por todos. Só que tem um detalhezinho que faz toda a diferença.
2 Coríntios capítulo 5, verso 14, antes daquele verso 21, vai dizer o seguinte: porque ele morreu para que todos aqueles que ele morreu não vivam mais para si. Então, se você vai poder falar assim, não, Jesus morreu por mim também, mas não vive para a vida que ele morreu para você, não foi por você que ele morreu. Então vamos redefinir: Jesus morreu por todos aqueles que nele vivem. Jesus veio resgatar aqueles que eram dele. Amém? Então, como que Deus fez isso? Deus ofereceu quem? Jesus. Ou seja, a única maneira de nós sermos resgatados da maldição do pecado foi Deus que deu, não foi nós. O mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, a gente vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Toda a reconciliação que os homens têm, precisam, se deu entre o Pai e o Filho. Não tem nada que você fez ou faça para merecer a salvação. Toda a reconciliação dos homens com Deus é feita entre Deus e Jesus. E quem que traz a aplicação da salvação em nossos corações? O Espírito Santo. Então essa é uma obra da triunidade ou da trindade de Deus. Aí o que o Lutero entendeu? Mas como que eu faço para ter acesso a isso? Creia no Evangelho. Creia nessa notícia. Creia no que as Escrituras dizem. Que se você não se arrepender dos seus pecados e creia no que Cristo fez na cruz, você não pode herdar a salvação. Porque a salvação é um presente dado àqueles que creem no que Cristo fez. Verso 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim do que ser o quê? Justo. Jesus ao mesmo tempo é justo e justificador. Porque ele é o único que não pecou. Então, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer o seguinte, que existe dois Adão. O primeiro, e se você não se arrepende dos pecados e não crê em Cristo para ser seu justificador, então você está com o primeiro Adão. E o primeiro Adão está morto. Está condenado aos seus pecados e sofrerá o juízo ou, Apocalipse, o dano da segunda morte. O lago de fogo que foi preparado apenas para o diabo e os seus anjos. Mas irão para lá todos aqueles que não amarem a Cristo e não arrependerem dos seus pecados. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que existe um último Adão, Cristo. Cristo é considerado o último Adão. Então, se você crê nele como seu justo e justificador, pela fé, gratuitamente, você está no último Adão. O primeiro Adão é morto e o último Adão é vivo. Romanos capítulo 6. Se com ele morreu, com ele ressuscitou. Se a semelhança da morte de Jesus, você também morreu para os seus pecados e para a antiga vida, você, 2 Coríntios 5, 14 em diante, vai dizer o quê? Então você é uma nova criatura. Isso só é possível através do crer no Evangelho. Amém até aqui? Vamos então para Isaías, capítulo 53. Vamos verificar um pouco melhor isso, como Deus fez isto em Cristo. Um texto muito conhecido e tão pouco entendido. Vamos perceber, irmãos, como que Deus fez. Como que Deus fez? Então Deus puniu a Cristo para não punir você. Então a ira de Deus, a repulsa de Deus para com o pecado, Ele puniu uma vez por todas, matando o seu próprio filho. Então, se você crê que você está morto em seus pecados, e que se não tiver alguém ou algo que possa libertar você desse pecado, você está condenado nele para sempre e sofrerá o dano da morte eterna. Mas se em Cristo você crê que Isaías 53 é sobre você, basta apenas você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como justo e justificador. E pela fé você se tornar uma nova
criatura. Mas vamos ver, Isaías 53. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, o Yahvé? Verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Quando nós falamos que Jesus é lindo, irmãos, nós não estamos falando que ele é lindo como pessoa. Não significa se ele era bonito, se ele era feio necessariamente. Mas não era a beleza exterior que cativava as pessoas. Não era isso. A Bíblia é muito clara em dizer que não existia, assim, de maneira... Você percebe? Quando você olhasse para ele, você não via um rei como Davi. Entendeu o que quer dizer? Assim também, o evangelho que salva, o evangelho verdadeiro das Escrituras também não tem tanta beleza exterior como as pessoas estão tentando embelezar. Por exemplo, venha para Jesus, a sua vida vai melhorar. Venha para Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar uma esposa. Venha para Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai libertar você do seu vício. Embora Ele quer sim. Embora Ele quer sim prosperidade abundante para os seus filhos. Não para os bastardos. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho também não tem as coisas lindas no seu aspecto exterior. Então, se você ficar ouvindo palavras lindas, bonitas, se Jesus, não, porque Jesus uma vez sua vida vai transformar. Sim, vai transformar de dentro para fora. Vai libertar você do pecado. Vai libertar do mau homem que você é. Com certeza. Mas quando Jesus estava aqui, não foi a beleza exterior que cativou as pessoas. Verso 3. Pelo contrário, olha o que diz o texto, o verso 3. Mas o que é o contrário de ver beleza em Jesus? Eles falavam mal dele. Você é um beberrão. Você é um comilão. Como diz nosso pastor Francis Chan. Se Jesus fosse o pastor dessa igreja, será que a gente estaria aqui? Provavelmente muitos de nós não. Porque estar com Jesus na época, você ia ser blasfemado. Você ia ser considerado um herege. Você consegue entender isso? Estar com Jesus na época não era moda. Pelo contrário. Quando o verso 3 diz pelo contrário, diz que ele foi o quê? Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Então tente imaginar a imagem que Deus deveria ter de você. Quando Deus olhava para você, Ele deveria ter desprezo e rejeição. Mas Deus fez isso sobre quem? Sobre Jesus. O seu próprio filho foi desprezado e rejeitado. Por quem primeiro? Aqui na terra. Pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Então, irmão, se tem alguém que conhece o sofrimento, é Jesus, tá? Então, se tem alguém que você pode socorrer para falar para ele que você está sofrendo, ele sabe do que está falando. Ele não sabe porque é Deus, apenas. Porque toda sabedoria está em Deus, amém? Todo saber está nele. Mas ele sabe porque ele esteve aqui. E quando ele esteve aqui, ele não foi amado pelas pessoas, ele foi desprezado. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondia o rosto. Foi menosprezado da sua própria família. Sabiam disso? Os irmãos de Jesus zombavam dele na cara dura. Tiravam sarro dele. Tipo assim, ué, não é você? Não é você que é? E nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram de quem? No entanto, as dores que ele tinha, irmãos, eram as nossas. Percebe? Então
Então tenta imaginar assim, tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, Cristo, nós lembramos de Romanos capítulo 3, verso 25, Deus ofereceu a Cristo como? Deus ofereceu para que em Cristo acontecesse tudo que a nós deveria acontecer. É como se fosse uma substituição. Aquilo que deveria vir paga em retribuição aos nossos pecados veio sobre Ele. Então Jesus, Ele é o receptor da ira de Deus. O que é ira? O que é o juízo? É o pagamento da injustiça. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Pela mão de quem? Não, irmãos, nós temos que entender que Deus permitiu Pilatos e todas aquelas pessoas que entregaram ele. Mas quando nós lemos o texto, o que diz? Que Deus fez isso. Consegue entender? Não foi Satanás, tá? Então, quem fez a tortura sobre o seu filho foi o Abba, foi o pai dele. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que toda essa tortura não viesse sobre mim, sobre você. Quem que merecia ser torturado, cuspido? Eu e você. Porque nós somos maus aos olhos de Deus. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa das nossas... Irmão, você percebe que tudo aquilo que deveria vir sobre nós, veio sobre ele. Então, Jesus, ele é o alvo da ira de Deus. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Em verdade, todos nós, como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Então, já viram aquela história? Deus escreve certa por minhas tortas. Errado! Pensamento humano. Como eu disse, essa mensagem é para corrigir nossa imagem sobre Deus. É nós que andávamos em nossos próprios caminhos errantes. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra, por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Mas tudo isso aqui era para mim e para você. E nós merecemos isso, aos olhos de Deus. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do seu povo. Ele foi golpeado, deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça. Nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca, contudo, foi do propósito do Abba, do Yahvé, do Deus verdadeiro, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. O Pai aplicou a sua ira no seu Filho, para que essa ira não viesse sobre você e sobre mim. E se você falar que isso não é amor, não existe amor. A Bíblia diz que não existe amor maior do que esse que pode dar a vida. Como que Deus amou o mundo? Quando Ele deu o seu Filho para ser torturado por você. Então, qual é a devida retribuição? Ou seja, qual é o preço que deveria eu e você ter para pagar para não sermos condenados? Tudo isso aqui que Jesus fez. Quem está disposto a pagar? Digamos que você passasse tudo que Jesus passou e mais um pouco. Ainda assim, você não poderia ser salvo
Sabe por quê? Porque o seu pecado é de nascença. Você nasceu em pecado. Salmo 139. Em pecado foi concebido. Eu fui concebido em pecado. Consegue entender isso? Nós nascemos em pecado. Já ouviram aquela história? Mas criança é inocente, criança não tem pecado. Sim, das tais ao reino dos céus. Sim, as crianças pertencem ao Senhor. Amém? Enquanto elas estão na idade da inocência, depende de criança para criança. Tem criança que perde a inocência a partir dos 7, tem criança que perde a partir dos 10. Mas a criança, enquanto criança, ela é do Senhor. Mas qual criança que não peca? Você já conhece uma? Você conhece, me fala, porque eu quero conhecê-la. E eu creio que o Senhor também. Porque não existe. As crianças são egoístas, egocêntricas, elas são maldosas. Elas batem na cara do pai, elas batem na cara da mãe que amamenta. E se uma criança não é devidamente corrigida, instruída pelos pais, qual Deus deu para corrigi-la, instruí-la, ensiná-la, vira um monstro. Eu e o Dias temos, Dias, o privilégio de trabalhar com adolescentes. Já passaram por nós, adolescentes, no início, as adolescentes com 12 anos, que não havia nada que a gente fazia para ele virar um ser humano. Era terrível de ver. E todos nós, irmãos, todos nós somos maus. Nem todos nós temos a oportunidade para demonstrar nossa maldade. Já viu aquele negócio? Eu gosto de você, mas não piso no meu calo. E a gente quer, às vezes, pagar de bonzinho. Aos olhos de Deus, não. Então, como nós não poderíamos e não podemos justificar nós mesmos diante de um Deus santo, Jesus se fez justo e justificador por nós. Amém? Verso 10. Contudo foi do propósito de Deus torturá-lo. Jesus recebeu a ira de Deus. Terrível. Foi tão terrível que ele, antes da sua morte, teve suor e lágrimas de sangue. Foi tão terrível os dias que ele estava para passar, e momentos que estava para passar, que ele fez uma oração ao Pai. Senhor, se for possível, tamanho agonia. E sabe qual a pior agonia que Jesus experimentou? Não foi a dor física, como demonstra o filme do Mel Gibson. Todos assistiram o filme, sabem como foi terrível assistir aquele filme. Não é verdade? O pior sofrimento de Jesus foi o abandono do Pai. Lembra disso? Lembra? Por que me abandonaste? Por quê? Porque sentiu o abandono do Pai. Porque naquele momento não era Jesus, mas eram os nossos pecados que o Pai estava torturando. Eram os nossos pecados. Não era Jesus. Jesus foi o receptor de tudo aquilo que nós deveríamos pagar diante de Deus. E nós nunca iríamos conseguir. Amém. Eu queria concluir hoje, não vai dar. Vamos terminar falando isso. Amém? Pela fé, podemos sim ser considerados justos diante de Deus, mas só pela fé. Pela fé no ato justificador do Cristo, uma vez por todas. Lembra de um texto? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você e eu só podemos absorver essa justiça pela fé. O que é fé? Fé é a certeza do que é o que a Bíblia diz é verdade. E se isto é verdade, nós estamos falando que só existe uma maneira de eu e você não irmos para a condenação eterna. É crer neste Evangelho, que diz que Ele pode e quer e já me perdoou, já me justificou. A única coisa que eu tenho que fazer é me arrepender dos meus pecados. E este tipo de evangelho que o mundo precisa. Não é do evangelho bonito, que agrada, não é de Jesus, venha Jesus, vai mudar a sua vida.
Venha, você vai ganhar dinheiro. Isto é o espírito do engano, que afasta você ainda mais do Cristo, porque mostra que você não é tão ruim como a Bíblia diz. Sim, você é tão ruim quanto a Bíblia diz. A ponto de dizer que você, tem uma expressão na Bíblia que diz que você é um miserável. Sabe o que significa miserável? Falta de misericórdia. Mas em Cristo você alcança misericórdia. Amém? Em Cristo alcançamos misericórdia. Aleluia. Gostaria muito de concluir hoje, mas está muito tarde. Semana que vem, eu gostaria de passar alguns textos para você anotar e meditar, para que na próxima ano nós demos continuidade. Espero então poder concluir essa fase, corrigindo a imagem correta sobre o Deus justo. Vamos falar então que falamos hoje que ele foi o alvo da ira de Deus. Nós vamos falar semana que vem, se você puder anotar, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31, e Apocalipse, capítulo 19, verso 11, esses dois textos. Apocalipse 19, do 11 até verso 21. Nós vamos falar que Jesus é o salvador da ira de Deus, e também vamos falar que ele é o aplicador da ira de Deus. E então vamos estar concluindo essa primeira fase. E vamos então retomar para Malaquias capítulo 3, se você quiser anotar. Malaquias capítulo 3. E podendo entrar em Malaquias capítulo 3, nós vamos então entender qual foi a resposta que Deus deu e qual a resposta que Deus dá para todos nós que ainda temos problema com dizer que Deus é injusto. E você vai ficar assustado com a resposta de Deus. Todos nós que ainda temos no nosso coração essa ideia de que Deus é injusto, cuidado. Venha semana que vem que você vai ouvir uma boa resposta de Deus. Eu estou fundamentando o teu coração para você ser capaz de ouvir essa bomba. Como Deus responde. Todos que têm o pensamento que Deus é injusto e aproximar a volta do Senhor vai crescer, vai aumentar essa ideia de que Deus é injusto. Deus tem uma só resposta. Tá? E isto nós vamos trabalhar em Malaquias capítulo 3, em todos os outros textos. Glória a Deus. Amém.